pessoal, boa noite. Segunda-feira agitada no mundo da bola e aqui no Só Esportes você não perde nenhum lance. Vamos conferir o que vem por aí. Cruzeiro vence o Vasco no São Januário e Lucha segue com 100% de aproveitamento no comando celeste. Atlético tenta renovar com Rafael Carioca, mas a situação não está fácil para o Galo. América vence o CRB no Indepa e encosta novamente no G4. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes desta segundona está no ar e eu quero você comigo mandando a sua pergunta, interagindo com a gente. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programasoesportes.com. E para falar da vitória do Cruzeiro, do América, do Brasileirão de forma geral, Sulimar, muito boa noite, seja bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Ana. Boa noite para o nosso telespectador. Uma segunda-feira, como você disse, de muita notícia, muita bola rolando. E se não foi bom para o Atlético, né, que empatou com o Santos nessa abertura da 7ª rodada, foi bom para o América e também para o Cruzeiro, que venceram o Cruzeiro nessa ascensão, 3 vitórias seguidas. Paulo Roberto Prez, boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Ara. A respeito da seleção brasileira, Neymar, olha, daqui uns 2 anos eu posso afirmar que Neymar vai ser o melhor jogador do mundo, né? Eu acho que a tendência é essa. Josino Ribeiro, boa noite. Não é muita responsabilidade para um menino tão jovem liderar uma seleção brasileira? Boa noite, Yara. Boa noite a todos. Para o caso do Neymar, não. Para muitos outros, ou para a maioria, seria. Mas o Neymar é espetacular, é um craque, é sensacional, mostrou isso, carregou a seleção e, pelo jeito, se der tudo certo, vai continuar carregando aí até o final da Copa América. Parabéns mais uma vez para o Neymar. É brilhante, sensacional. Ele que deu aquele toque no visual, cortou o cabelo, arrumou no final de semana. Boa noite, Ramon, seja bem-vindo. Boa noite, Yara, companheiros. Na verdade, eu destaco... Ficou bonito, tá? Tá bonito na televisão. O cabelo, tá? O meu cabeleireiro é fantástico. Eu destaco a vitória do Cruzeiro, a terceira seguida, acho muito importante, porque a seleção brasileira, meu Deus do céu, você vê, hoje você fica na dependência de um só jogador. Isso é complicado, você fez uma boa pergunta. É muita responsabilidade para um menino de 22 anos. Tá certo que ele joga demais, mas demais. Mas, olha, eu não estou vendo nenhum tchan da torcida com relação à seleção brasileira. Sinceramente, nunca vi isso. Daqui a pouco a gente fala de seleção brasileira, porque o Cruzeiro foi aí a São Januário e derrotou o Vasco por 3-1. É a terceira vitória de Lucha no comando do time celeste. Então vamos conferir aqui os melhores momentos da partida. Vai afundando o Vasco mais um pouquinho, né? Mas o Vasco pressionou bem no início do jogo. Aí o chute do primo do Messi, né, o Biancucci. A jogada do Marquinhos lançou para o Leandro Damião. Ele foi cruzar para o Alano e foi muito forte. A bola acabou saindo do outro lado. E aquela situação, né? O Vasco da Gama tentou pressionar durante os 15 minutos, não fez o gol. O Cruzeiro foi lá, aproveitou a chance e acabou marcando o gol com o Leandro Damião. Primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, exatamente nessa jogada. Começou com o Williams, o Marquinhos viu o Leandro Damião entrando lá pelo outro lado, driblou o zagueiro e mandou no fundo da rede do Charles. E teve muita calma, né, para fazer o gol, né? Gol realmente de centroavante. Fruto do mas é necessário destacar a qualidade do passe que chegou para ele. Centroavante, se não tiver... Aí o lance do a bola chegando, né? Ele não vai fazer gol nunca. O Marquinhos não é a primeira vez que ele faz isso. Aí o Charles pegou de esquerda, que não é a boa, né? Não, mas esse aí é o frango desgraçado desse goleiro. Estou com a perna esquerda que não é a perna Começou dele. na base do Cruzeiro esse garoto, né? O Charles. O que acontece é o seguinte, é necessário... Olha só, veja você. Ai, goleiro. É um goleiraço. Bom, o Charles fez o papel dele. Chutou, claro. Aceitou, o problema é dele, né? Só que o torcedor do Cruzeiro sabe disso, ganhou num time que é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, a coisa tá feia, não vejo futuro no Vasco. Mas somou 3 pontos. Sim, eu vou chegar. É isso, exatamente isso aí. O importante é que venceu já 2 cariocas que o Cruzeiro morre. Flamengo, o time de camisa de peso, e Vasco. Que também... Tá gostando do comando do Lucha, Ramon? Terceiro gol do... O que eu acho interessante é o terceiro gol de bico, hein? Meteu um bicaço aí, jogador centroavante chutou de bico para a esquerda. Isso aí ainda não foi o gol, mas é a primeira chance do Rodrigo na cobrança de falta, mas foi
fruto do trabalho feito pelo Vanderlei durante a semana, trabalho de finalização, principalmente na sexta-feira. Foi idêntico ao que ele treinou com os jogadores. Mas isso só aconteceu no segundo tempo, viu, Silimar? No primeiro tempo, o Cruzeiro não fez esse cara, né? Não, olha, tá pra ver, viu? Isso é só na Europa que você vê esse tipo de coisa. Só na Europa. Ele pegou na veia. Mas eu quero saber, começar ali do Sulimar. O que você está achando aí de Vanderlei no Cruzeiro? Foi importante para o time celeste mudar esse comando, Sulimar? Foi porque agora os jogadores têm uma nova filosofia de trabalho. Vanderlei disse que quem estiver acomodado, estiver satisfeito com o que já fez no Cruzeiro, pode ir embora, pode pegar o boné e ir embora. E ele falou que o Cruzeiro ainda não está bom, ainda tem muita coisa para melhorar. É fruto do trabalho dele, trabalhou bem durante a semana, fechou o treinamento em algumas oportunidades, principalmente para o Clássico, mas a gente já vê o reflexo do trabalho do Vanderlei. Ainda é pouco o trabalho, o prazo do início até agora é assim, mas a gente já vê um pouco do trabalho. Ele próprio ressaltou, elogiando o Marcelo Oliveira, de que é o trabalho do Marcelo e ele aos poucos vai implantando a filosofia dele, e é o que está acontecendo. Paulinho. Talvez até, assim, eu acho que a maior virtude do Vanderlei nesse início de trabalho dele seja realmente ele trabalhar o lado psicológico dos atletas, mostrar para eles que, igual ele já cansou de fazer isso, que o Cruzeiro é um time vencedor, que ele tem que brigar sempre lá na frente. Eu acho que isso surtiu muito mais efeito. A gente já até comentou muito sobre isso. O próprio trabalho de campo do Luxemburgo não teve tempo ainda. Ele, em uma semana, praticamente fez 3 jogos, em 10 dias. Então, é muito pouco ainda para ele conhecer, para trabalhar, para colocar o que ele quer. Lógico que um detalhezinho aqui, outro ali, uma jogada individual, um posicionamento, ele coloca isso, o treinador coloca isso facilmente. Mas um trabalho com mais detalhes, a cara do Luxemburgo, ainda vai demorar um pouco. Mas eu acho que a filosofia que ele colocou é muito correta. Colocou os caras para cima, colocou que eles são bons e que eles estão vestindo uma grande camisa e aquela toda a história que a gente conhece do Luxemburgo. Eu acho que esse início de trabalho é a maior virtude dele. Já está mostrando para que veio, Josino Ribeiro? Então, toda troca gera consequências. No futebol, então, nem se fala muito mais, né? No caso do Cruzeiro, são consequências positivas em função dos resultados. Concordo com o que o Paulo estava colocando, ainda o trabalho em si do Vanderlei vai demorar um pouquinho mais ainda para acontecer. E ele foi bem sensato, bem honesto, dizendo que ele está dando sequência àquilo de positivo que o Marcelo Oliveira já vinha fazendo. Claro, agora ele está agregando o estilo dele, a gente está sempre lá, eu e o Silimar estamos sempre lá na toca, a gente vê como é que funciona esse estilo um pouco mais ousado, mais para frente, né, de trabalhar o dia a dia com os atletas do Vanderlei Luxemburgo, mas é claro que tem gerado resultados positivos e isso gera no grupo, num contexto geral, assim, um incentivo a mais. E um cara para incentivar o time minutos antes de uma partida como o Vanderlei, se vê muito pouco hoje no futebol. Então já está surtindo efeito, Ramon Salgado, o treinamento, as mudanças aí do Vanderlei. Veja bem, uma das coisas importantes que eu tenho observado nessa mudança é a humildade que o Vanderlei, eu nunca vi o Vanderlei da forma que eu estou vendo. O Vanderlei sempre foi, que me desculpe se estiver nos vendo, muito prepotente. Sempre foi. E ele chegou humilde, continua humilde e está, aos poucos, caminhando para chegar onde que ele quer, tenho certeza. Porque o time é o mesmo do Marcelo, praticamente o mesmo. O Henrique, ele colocou o Charles, que era o eventual reserva do Henrique. O Alano, essa aí é a novidade para mim, que ele acreditou, foi buscar esse menino, não conhecia, e o Pará na lateral esquerda. Agora, o Cruzeiro precisa melhorar mais. Embora nós estamos aí no princípio do campeonato, é a 7ª rodada, são 38. Mas, de qualquer maneira, a chegada dele mexeu realmente, fez com que aqueles jogadores que não estavam produzindo voltassem a jogar o que sabem. Eu vejo desta forma, sabe? E o técnico Vanderlei Luxemburgo falou da vitória aí em cima do Vasco e dos objetivos do time celeste no Brasileirão. Eu acho que esse aproveitamento 100% é muito bom. Dar os parabéns aos jogadores, estão se aplicado, você vê que a equipe está bem determinada, está entendendo o adversário e se posicionando taticamente, mas não podemos dar por satisfeito. Tem que continuar trabalhando. Nós não podemos esquecer que esse time aqui é bicampeão brasileiro.
O time que está acostumado a ganhar. Vem num trabalho muito bom com o Marcelo. As coisas do futebol acontecem as mudanças. E eu estou colocando o meu pensamento em prática, mas eu tenho a proposta de que nós temos que brigar por uma vaga de Libertadores e através de um tricampeonato. Nós temos Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então nós temos que somar pontos para encostar no bloco da frente e brigar pelo tricampeonato. E realmente está somando, porque, como a gente disse, foi em cima do Vasco, não está bem das pernas na competição, mas são 3 pontos, né, Josino Ribeiro? Claro, é o que importa, né? O Cruzeiro não tem nada a ver com os problemas do Vasco. O Vasco é que resolva por lá a sua situação. O Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro, foi a São Januário, venceu o jogo 3-1, méritos do Cruzeiro, méritos dos jogadores, méritos da comissão técnica, do Vanderlei, seus auxiliares, enfim. O Cruzeiro cumpriu o papel de forma excelente, sem ter qualquer situação de irregularidade, e isso é muito legal. Venceu no futebol, venceu na bola dentro dos 90 minutos. Parabéns ao Cruzeiro e o Vasco que dê seus pulos. Agora vai piorar. Talvez, viu, Josino? Eu acho assim, a única coisa que eu vi assim que o Luxemburgo colocou assim dentro de campo foi a pegada na marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro melhorou muito na pegada. Talvez assim, aquela palavra, até eu já ouvi falar, humildade na marcação, o Cruzeiro está tendo isso. Quer dizer, o Cruzeiro anulou as principais peças do Atlético. E nos outros 2 jogos o Cruzeiro também se posicionou muito bem defensivamente e saiu para matar o jogo. E, na verdade, o Cruzeiro nunca foi um time de muita marcação. O Cruzeiro sempre foi um time de muito toque de bola. Toque de bola, velocidade, vai para cima. A história do Cruzeiro sempre foi essa. Exatamente. Toque, com ele. Mas só que um detalhe, viu, gente? Se não houver marcação hoje, se todo mundo tiver à disposição para colaborar com o outro, não dá conta. Não vai. Não dá conta. Então, eu acho que são essas as razões, mas só tem um detalhe para valorizar ainda mais a vitória do Cruzeiro. Ganhar do Vasco, independente da situação do Vasco em São Januário, é a pior coisa do mundo. Tudo ali mete medo, Paulo. Você jogou muito, deve ter jogado é difícil. Não é fácil, o ambiente é ligado ali numa região, era perigosíssima. A barreira do Vasco. Ali para chegar, ali é complicado. Tudo isso, soltar até rojão lá no vestiário, na entrada do... E a partida teve um gostinho especial aí para o goleiro Fábio, que completou 634 jogos com a camisa celeste e se tornou o jogador que mais vezes atuou pelo clube. Fala aí, Fábio. Ao longo desses anos todos aí, todos que acompanham mais de perto ali no dia a dia, né, toda a minha dedicação ao trabalho. E é importante, né, fazer parte dessa história vitoriosa do Cruzeiro, agora sendo o jogador que mais vestiu, né, acho que é uma coisa a mais que agrega aí dentro da minha trajetória ao longo desses anos dentro do Cruzeiro. Então agradeço a todos que fizeram parte, direta e indiretamente, foram fundamentais para o meu crescimento dentro e fora de campo, minha família que sempre me apoiou. Parabéns ao goleiro Fábio aí por essa marca conquistada no time celeste, que agora ficou difícil aí para quem estiver atrás aí chegar pertinho dele. A gente estava até comentando aqui, gente, eu acho que o Fábio, provavelmente porque a gente vê que ele é um cara muito dedicado ao trabalho, está com 34 anos, quer dizer, eu particularmente acho que ele joga mais uns 4 anos ainda e provavelmente ele vai bater o recorde quase do Rogério Ceni, vai para 1000 jogos como Cruzeiro. E tem um detalhe, né? O contrato do Fábio termina em abril, se não me falha a memória, 2016, do ano que vem, e aí tem aquele período estipulado que dentro de algum tempo ele já começa ele passa a ser liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas eu acho que é muito difícil, quase impossível o Cruzeiro liberar o Fábio, até pela qualidade do Fábio, pelos anos de dedicação, é ídolo da torcida, pelo trabalho que vem executando. Para mim, vai renovar o contrato aí mais um período e concordo, viu, Paulinho? Vai chegar aí a 1000 jogos. Viu? Não saiu do Cruzeiro, o Fábio nunca quis sair do Cruzeiro. Se quisesse, já tinha saído, mas há 3, 4 anos atrás. Tem admiração, tem respeito, tudo. É uma história bonita. E daqui a pouco a gente fala mais de futebol, é claro, trazendo todas as notícias aí do mundo do esporte. E preste atenção, você que está aí na poltrona, que é trabalhador ou trabalhadora em concessionárias de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre no site, na página do Sindicom, www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados. Acompanhe também as últimas ações e notícias através do Informativo Online. Conheça melhor seu sindicato, meu amigo, e participe. Eu vou para aquele intervalo rapidinho e volto já com tudo sobre o Galo para você. Não saia daí.